correta, de uma forma adequada, né? Então, a gente sabe que na casa espírita sempre tem aquelas pessoas pela primeira vez. Talvez seja interessante a gente fazer algumas colocações antes de entrar propriamente na educação mediúnica, né? Fazer algumas considerações. Por exemplo, o que é a mediunidade? A mediunidade é a possibilidade de intercâmbio entre os planos físico, que é o nosso plano, e o plano espiritual. E quem permite esse intercâmbio é um indivíduo chamado médium. Quem são os médiuns? Quem são os médiuns? Os médiuns somos todos nós. Segundo Kardec, todos nós somos médiuns, de graus diferentes, né? Uns com a mediunidade um pouco mais aflorada, mais forte, mais presente, outros de forma moderada, né, esporádica, em alguns momentos ela aparece, ela apresenta, como nos episódios de evidência, e outros bem discreta, como no caso das intuições, os médios intuitivos, que às vezes nem sabem que são médios de intuições. Tem aquela ideia, aquele estalo, né, aquele insight no momento de uma dificuldade, no momento de uma tomada de decisão, e aí vem aquela ideia que às vezes ele pensa que é dele, quando na verdade é uma intuição. Então, médium é todo aquele que tem essa possibilidade. Agora, o bom médium é aquele que sabe conduzir a sua mediunidade e tornar instrumento, né, tornar-se digamos assim, um instrumento para os espíritos, né? Para os espíritos, para a educação dos espíritos, né? Porque os espíritos, eles também têm esse processo de educação, não só os médicos. Bom, e onde reside a mediunidade? A mediunidade, ela reside no espírito, ela é inerente ao espírito. E ela vai se desenvolvendo no decorrer das encarnações. E o intercâmbio mediúnico, ele se faz através de uma estrutura do cérebro chamada glândula pineal. Né? Os estudiosos pesquisaram e chegaram à conclusão que a parte material que possibilita o intercâmbio é a glândula pineal. Né? Então, ela é sensibilizada e ocorre o intercâmbio. Bom, então, para a gente ter uma noção melhor, o indivíduo nós vamos dividir o indivíduo em 3 partes, 3 corpos. Nós sabemos que existem 7 corpos, só que os mais conhecidos são 3, né? Então, os orientais, eles sabem que existem mais de 3 corpos, mas assim, para fins didáticos, é bem melhor que a gente se atenha só a 3. Então, que é o espírito, somos nós, né? A nossa individualidade, o nosso eu, a nossa parte que pensa. O perispírito, que é um véu, uma capa, um envoltório do espírito. Ele é que faz a ligação entre o corpo físico e o espírito durante toda a encarnação. Ele é mais luminoso quanto mais adiantado for o indivíduo. E ele acompanha o corpo físico e o espírito durante toda a encarnação. Após a desencarnação, perdemos o corpo e ele acompanha o espírito no plano espiritual por muito tempo, até que depois que o espírito já adquire uma condição espiritual muito superior, muito elevada, esse perispírito ele deixa o espírito, né, que os orientais chamam de segunda morte. Então, espíritos assim, de uma hierarquia muito elevada, eles não têm mais perispírito. Mas
isso é um processo que é preciso que o espírito tenha um grau de evolução muito alto, né? E o corpo físico? O corpo físico, deixa eu ver se eu deixei alguma coisa de... Ah, sim. Já falei. Sim, ele é invisível, o perispírito ele é invisível em condições normais, né? Mas ele pode se tornar visível para aquelas pessoas que têm a mediunidade de evidência, que a gente vai falar mais adiante. Ele pode aparecer. Porque, na verdade, quando o médium que tem evidência vê o espírito, ele não vê o espírito, ele vê o perispírito em forma humana. Né? Então, na verdade, o que se vê é o perispírito. O corpo físico é o veículo, é o meio, né, através do qual o espírito se expressa. É o executor das ordens do espírito. Né? O espírito manda, o corpo físico executa. Por isso é que nós devemos cuidar do nosso corpo de forma correta, de forma responsável, né? Porque nós temos uma programação espiritual que foi feita. E quando a gente dá esse direcionamento, quando a gente tem esse cuidado com o nosso corpo, a gente cumpre aquilo que foi programado pela espiritualidade dentro daquele tempo que a gente tinha, né? Diferentemente de quando a gente comete excessos, quando a gente não cuida direito do corpo, que aí esse tempo ele pode ser encurtado. Então, como se apresenta a mediunidade em nós? Né? Então, eu até já adiantei um pouco, já falei que às vezes, né, em uns é ostensiva, em outros é moderada, em um grau mais leve. Né? Tem pessoas que tem crianças que já manifestam a mediunidade muito cedo. Né? Tem outros que já manifestam a mediunidade na adolescência, outros na fase adulta e alguns até na velhice mesmo. Né? Então, assim, não existe época. A faculdade, ela está ali latente. No momento certo, ela aflora, ela aparece. Né? E a gente precisa dar um direcionamento. A mediunidade, ela só existe para os espíritas? Não. Ela existe para todas as pessoas. A mediunidade é universal. Ela existem médiuns em todos os países, em todos os continentes. Só que muita gente não se dá conta de que é mediunidade, de que tem, né? Mas a mediunidade, ela não existe só dentro da casa espírita. Por exemplo, os grandes gênios da humanidade foram médiuns. A Bíblia está recheada de fenômenos mediúnicos. Os profetas nada mais eram do que médiuns. Né? Então, sempre existiram os fenômenos mediúnicos na história da humanidade. E, por exemplo, nas igrejas mesmas, a gente vê aquelas sessões de cura, né? Então, assim, a gente sabe que existe muita coisa que não é correta dentro das igrejas. Mas as pessoas são movidas muito pela fé. E às vezes, as pessoas no momento de dificuldade, elas buscam qualquer coisa que alivie a sua dor, né? Está com uma doença, quer ser curada. E o que às vezes acontece nessas sessões de cura? Quando elas são, digamos assim, elas têm uma seriedade, quando não é um embuste, quando não é uma mentira, não é? O que acontece? A espiritualidade superior que existe nas igrejas, que não existe só dentro da casa espírita, em vendo a necessidade das pessoas, em vendo que aquela pessoa está precisando de curar, em vendo que ela já tem merecimento para aquela cura, porque também tem isso, não adianta a gente querer, é preciso merecer, é preciso já ter chegado a hora de ser curado. Em vendo a necessidade dessas pessoas, os espíritos superiores utilizam os médios de cura que tem dentro das igrejas, associado à fé das pessoas, né? E promovem a cura. E a cura acontece. O que é isso? É mediunidade. Eu tenho uma menina que trabalhou durante muitos anos comigo, ela é minha atendente,
E ela era da Assembleia de Deus. E a gente conversava muito. Ela era uma pessoa assim que era bacana, porque quando a gente falava de espiritismo, ela não era assim radical, não era chilita não. Ela falava numa boa, assim, a gente conversava. Então, a gente tinha uma relação muito boa. E um dia eu falei sobre mediunidade para ela. Aí ela virou e disse assim, ela me chamava de doutora. Doutora, é o seguinte, lá na igreja, em determinado momento, o pastor é um momento de louvor. O pastor começa a louvar, as pessoas começam a cantar, e aí a rogar, e a pedir, e aí vocês sabem como acontece isso, né? Eles põem os braços para cima, como se estivessem rogando alguma coisa, e uns cantam, outros falam alto, a gente sabe como é que é isso. Então, assim, ela disse que em determinado momento, as pessoas começam a falar em línguas diferentes, línguas que elas não falam normalmente. Tem outras que se curam, aí tem outras pessoas que profetizam. O que é isso? Explosão da mediunidade. Dentro da igreja, dentro da Assembleia de Deus. Então, assim, a mediunidade, ela existe em qualquer lugar. Ela existe em qualquer lugar. Né? Os tipos de mediunidade. Kardec catalogou 40 tipos de mediunidade no livro dos médiuns. Pouco, né? 40 tipos. E existem aquelas que a gente quase não estuda, mas assim, ele era um estudioso e ele catalogou 40. E ele dividiu essa mediunidade em duas categorias de acordo com a natureza do fenômeno. A mediunidade de efeitos físicos e a mediunidade de efeitos intelectuais. As de efeitos físicos são aquelas que podem sensibilizar os nossos sentidos físicos e são fenômenos materiais. O que acontece? No ambiente em que o efeito do fenômeno acontece, existe um médium ou médiuns de efeitos físicos. Esses médiuns, eles têm um fluido especial, né? Eles têm uma energia especial. Aí, combina os fluidos dos médiuns, desses médiuns, com o fluido, ele chama de fluido, é um fluido nervoso, ele tem origem também do sistema nervoso. Então, combina o fluido dos espíritos que querem promover o fenômeno, digamos, uma pancada. Combina o fluido dos espíritos com o fluido dos médiuns, né? E aí ocorre uma emissão fluídico-nervosa chamada ectoplasma. Aí a gente imagina logo alguma coisa saindo pela boca, pelo ouvido, não é assim. Tem algumas mediunidades, a mediunidade de modo geral, o fluido não sai pelas cavidades do corpo. Ele sai, ele é emitido pelos poros, né? Então não chega a sair do corpo, não chega a exteriorizar. O que às vezes sai é no fenômeno de materialização, que a gente vai falar depois, né? Então aí esse ectoplasma, ele começa a sair pelas cavidades e aí materializa o espírito. Mas nos outros fenômenos de efeitos físicos, a emissão ela não sai com abundância, é uma emissão leve, mas chega ao ponto de provocar um fenômeno. Aí quais são? Né? Pancadas, ruídos, deslocamento de objetos, levitação. Vocês já viram naquele filme Poltergeist? Levitando, o lençol saía de cima da pessoa, aquela coisa toda. Então aquilo dali são fenômenos de efeitos físicos. Provavelmente a menina, a pessoa, era média de efeitos físicos. E aí os espíritos que queriam desarmonizar o ambiente utilizavam essa pessoa para provocar os fenômenos. Transporte de objetos, voz direta, escrita direta. Diz que Moisés recebeu os 10 mandamentos de escrita direta. Diz que o próprio Deus foi quem escreveu na pedra os mandamentos, né? O pessoal fala. E de efeitos intelectuais, estão ligados ao intelecto do médium. A ligação dos efeitos intelectuais é ligada perispírito a perispírito. O perispírito do médium
ao perispírito do espírito, né? Então, o espírito influencia o médium, ele aproxima do campo magnético do médium, né? Faz a ligação ao perispírito, e aí ele, digamos assim, induz, né? Ele estimula para que o médium fale ou pense, né? Para transmitir tanto a palavra quanto o pensamento. Por exemplo, temos a psicofonia, a psicografia, a audiência, a vidência, a cura, a intuição. Então, eu estou falando muito rápido, porque, na verdade, o objetivo da gente não é falar de cada um. Então, é só para classificar e melhorar o entendimento. Agora, vamos ver, mediunidade e mediunismo. A mediunidade, ela sempre existiu na história da humanidade, né? Mas existiu de uma forma primitiva. As pessoas se davam conta de que tinham um mecanismo diferente das outras, né? Manifestavam, que falavam, que viam, escutavam. Mas aquilo tudo não tinha um direcionamento, porque as pessoas nem entendiam porque aquilo acontecia com elas. Não entendiam. Então, a coisa era, como dizia minha mãe, a toque de caixa, né? As pessoas chegavam, faziam sessões mediúnicas, de pererê, consultas, era curiosidade e aquela coisa toda. Então, essa prática mediúnica, sem estudo, sem direcionamento, né, de forma primitiva, sem discernimento, é chamada de mediunismo. Mediunismo. Então, não é mediunidade, é mediunismo. Elas foram muito importantes no início, né, da eclosão da mediunidade, do esclarecimento das pessoas. Mas, Kardec, quando chegou Kardec, né, Kardec foi muito importante para, digamos, incentivar nas pessoas a questão da educação mediúnica, que a gente vai falar daqui a pouco. Porque antes dele, não havia essa preocupação com o estudo, né? Ele estimulou a educação mediúnica de uma forma organizada através de livros, principalmente no livro dos médiuns. Então, ele foi um grande incentivador da educação mediúnica. E o que é educação? É um processo que possibilita a aquisição de conhecimentos, né? Uma educação normal, né? A aquisição de conhecimentos para desenvolver o nosso intelecto, para desenvolver a nossa parte moral, para desenvolver a nossa parte física, né? Porque a gente estuda ciência, biologia, aquela coisa toda. E a educação mediúnica? O que é a educação mediúnica? É o trabalho contínuo e ininterrupto do médium para desenvolver as suas faculdades mediúnicas com equilíbrio, com tranquilidade, com discernimento, né? Servindo ao bem. Servindo ao bem. Então, é um processo pedagógico também a questão da educação da mediunidade. E a gente pode adquirir essa educação através de seminários, palestras doutrinárias, encontros, né? Uma série de estudo individual, estudo em grupo. Tudo isso são recursos pedagógicos para que a gente possa compreender melhor a mediunidade. Então, tudo isso faz parte da educação mediúnica. Então, quais os objetivos da educação mediúnica? Evitar exatamente o mediunismo, cair no mediunismo, na mediunidade sem esclarecimento, né? Primitiva, sem autocrítica, enfim, sem disciplina. Ótimo, sem disciplina. Era essa palavra que dava para sair. Sem disciplina. Então, a primeira coisa é isso. O segundo, criar um ambiente favorável ao desenvolvimento da faculdade mediúnica. Quanto mais esclarecida o médium, mais facilidade de observar suas imperfeições e compreender os mecanismos da mediunidade.
quanto mais você estuda, quanto mais você desenvolve, quanto mais você se observa, mais você melhora a qualidade dessa mediunidade. Não é? Você consegue um discernimento melhor a respeito de você. Você se questiona. Será que o que eu falei é meu? Será que é meu mesmo? Ou se é do Espírito? Né? Aí você começa a se questionar. E isso é um questionamento bom. Essa autoavaliação ela é muito importante, porque ela dá uma segurança mediúnica. Ajuda a atender melhor os desencarnados ou não em sofrimento, que atuam de forma equivocada, e os médios a se melhorarem, né? Ajuda os desencarnados também, não é? Não ajuda? Com certeza ajuda, porque se o espírito chega num estado de sofrimento, de dor, né, de desequilíbrio, e você cede o seu aparelho mediúnico para que ele venha e ele manifeste, e ele fale das suas dores, fale dos seus sofrimentos, e saia dali melhor, você está ajudando, né? É uma ajuda. E ajuda também a elevar o progresso de toda a equipe, do dirigente da reunião mediúnica, do médium, do doutrinador, dos apoiadores, de toda a equipe mediúnica. Então, por isso é que é tão importante a educação mediúnica, né? Isso só é possível através do estudo. Então, só o estudo pode proporcionar os conhecimentos necessários. Médio sem estudo é como um trem correndo fora dos trilhos. Não basta ser médium, tem que estudar. Não basta ser médium para entrar na mediúnica, né? Existem casos em que as pessoas entram na mediúnica só porque são médios, sem estudo, nunca participaram de uma reunião mediúnica. Isso é um perigo. Isso é um perigo porque a gente não sabe o que pode acontecer com essa pessoa. Isso é uma irresponsabilidade muito grande de um dirigente colocar uma pessoa na reunião mediúnica só pelo fato dela ser médium. No Espiritismo isso é condenável, porque o médium não tem controle sobre si mesmo, ele não conhece o que pode acontecer com ele, ele não sabe como vai acontecer uma reunião mediúnica, como é que ele é colocado na reunião para fazer parte. E eu vou contar um episódio aqui que parece assim exagero, mas é um episódio verídico. Eu tenho um cunhado que ele é palestrante espírita também. E aí ele foi convidado para fazer uma palestra no centro espírita. E depois da palestra, a pessoa que o convidou chamou e disse assim: eu quero que você conheça a nossa casa. Aí foi dizendo: aqui funciona a sala de auxílio fraterno, aqui funciona a evangelização, aqui funciona a reunião mediúnica. Aí passou por uma sala que não tinha nada assim. Aí ela disse assim: essa sala aqui não tem nada, essa sala aqui é para guardar as cadeiras que os médios quebram na hora da mediúnica. E aí? O que a gente pode dizer disso, gente? A cadeira tá fraca. A cadeira tá fraca, né? Tá velha. Gente, isso aí é uma coisa que a gente não... Verdade, mas foi verdade. Ele disse: eu fiquei pasmo, eu não tive nem o que dizer para a pessoa. Porque se eu fosse abrir minha boca, eu ia dizer que eles estavam fazendo tudo errado. Não é? Porque a gente tem que ter a noção de que a sala da reunião mediúnica é um templo. É um santuário. A gente não pode permitir esse tipo de coisa. Outra coisa, está tudo errado. Esse médium, com certeza, nunca participou de um grupo de estudo, ou se participou, foi aquela pessoa que acha que ele é autodidata, que ele pode fazer as coisas por ele mesmo, que está tudo errado. Então, uma pessoa dessa pode participar de uma reunião mediúnica? Não pode. Não pode. E eu vou falar por quê. Então, como agir quando o médium chega em desequilíbrio na casa mediúnica, na casa espírita? A gente vai colocar ele na mediúnica? Não. Primeiro, ele tem que fazer um trabalho de... Se a gente está vendo que ele está em desequilíbrio, fazer um trabalho de reequilíbrio através dos passos.
Às vezes ele não consegue nem assistir uma doutrinária. Às vezes ele tem que ir primeiro para o passo para poder se reequilibrar. Depois, para as doutrinárias, assistir as reuniões doutrinárias. Porque com as reuniões doutrinárias, ele vai entendendo melhor as coisas. E depois encaminhar para os grupos de estudo. Né? Tem um grupo, o primeiro grupo, o primeiro livro, o segundo livro, o terceiro, né? Até que ele consiga ter o equilíbrio necessário para poder adentrar numa sala de reunião mediúnica. Não é? Então, é uma responsabilidade muito grande pegar o médium e fazer isso com ele. Na verdade, isso é até uma falta de caridade. Né? Então, por que o médium deve aprimorar-se moralmente? A educação mediúnica, ela passa também pelo aprimoramento moral do médium. Imagine se de repente você está atendendo um espírito, você é doutrinador, e aí você começa a falar para o espírito assim: olha, meu irmão, você precisa se melhorar, porque você está fazendo isso, você está fazendo aquilo e tal, você precisa se reformar moralmente. E a gente sabe que o espírito, ele tem mais liberdade do que o encarnado, e ele observa, e às vezes durante a semana ele acompanha as pessoas para ver o que é que elas fazem, eles são espertos. Aí ele chega para você e diz assim: mas meu irmão, você também não tem moral para falar isso para mim não, porque você ainda faz isso. Gente, eu assisti isso numa reunião mediúnica, aconteceu isso numa reunião mediúnica, eu presenciei isso. Então a gente tem que ter moral suficiente para a gente conversar com o espírito e ele sentir a necessidade de modificar pelas próprias vibrações que você emite, porque você já tem um senso moral desenvolvido. Então não pode, a gente não pode, digamos assim, aplicar aquela expressão, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Não pode, isso não existe na doutrina espírita. Não pode ser morno, ou quente ou frio. Então, você tem que se decidir se você quer se modificar ou se não quer. E aí você precisa disso, dessa transformação moral, para você também participar da reunião mediúnica, dos trabalhos, né? A questão do animismo. A questão do animismo é uma questão que durante muito tempo foi o terror do espiritismo, né? Muita gente abominava o animismo. Aí eu estava lendo Chico e Emmanuel e André Luiz, e eles estavam dizendo o seguinte, que a gente tem que lidar o animismo, o médium que apresenta sintomas de animismo, com amor. Com amor. Então, o que é animismo? O animismo é quando o médium ele manifesta o próprio espírito dele. Às vezes ele lembra de coisas de vidas passadas, às vezes ele lembra de episódios que aconteceu na infância, às vezes ele lembra de coisas, fatos que marcaram demais, por exemplo, uma notícia no jornal, ou assistiu a televisão e aquilo marcou muito, e às vezes ele coloca nas comunicações, né? O fato também de, por exemplo, um desencarnado vir comunicar-se, um encarnado vir comunicar-se em estado de desdobramento, de emancipação da alma, vir comunicar-se através do espírito, é um fenômeno também anímico, não é mediúnico, né? Porque não é um espírito desencarnado. Mas isso aí é algo aceitável. Agora, o que não é aceitável é quando eles dizem lá, né, que no princípio da mediunidade existe muito animismo. Digamos, é mais animismo do médium, porque o animismo é maior, bem maior. A proporção que o médium vai estudando, a proporção que ele vai desenvolvendo, que vai acontecendo, a questão do animismo ela vai reduzindo. Agora, não existe comunicação mediúnica que não tenha pelo menos um pouquinho de animismo. Isso eles disseram aqui e eu assino embaixo. Por quê? Porque quando você vai permitir uma comunicação
comunicação do espírito, o que vai ser utilizado é o vocabulário do próprio médium. No vocabulário, às vezes tem expressões assim, eu estava ali de boa e de repente alguém me chamou para participar dessa reunião. Foi o espírito que disse de boa ou foi esse de boa a expressão do médium? É claro que é do médium, né? Que isso é uma expressão até muito nova agora. Então, assim, o vocabulário do médium existe e tem que sair na comunicação. Isso não tem como correr, né? Então, algumas coisas, digamos, uma pessoa que tem um vocabulário muito digamos assim, rebuscado, às vezes dá uma comunicação cheia de palavreado, cheia de coisa, ela dá a comunicação do espírito, mas de uma forma rebuscada da maneira dela. Aquilo ali é do médium, né? Eles mesmos, Divaldo mesmo já disse uma vez que não existe comunicação 100% do espírito, porque pelo menos o vocabulário do médium está ali para a gente, né? Agora, ele diz assim, André Luiz disse, que a manifestação ideal é aquela que tem o mínimo do médium. O mínimo do médium. É assim, dentro do aceitável, né? Coisa assim, dentro do aceitável. Não pode ser assim, digamos assim, coisas muito fortes, muito intensas, episódios que a gente observe que chamem muita atenção, né? Isso aí é uma coisa que a gente não deve permitir, nós médicos. Então, o preparo dos médicos. Isso tudo faz parte da educação mediúnica, gente. Preparo dos médicos. Com relação a aborrecimentos. Você tem que desligar só ele para mim? Preparo com relação a aborrecimentos, né? Então, aborrecimentos a gente tem que ter um cuidado muito grande durante a semana e também no dia da reunião, porque os espíritos parece que eles percebem que vai haver a reunião, eles vão manifestar, mas eles já começam a querer influenciar os médios no sentido de que eles se desarmonizem. Então tem gente que sente até uma energia, a própria energia do espírito, já desde o início da semana. Digamos que ocorra a quinta-feira. Na segunda-feira o médium já começa a sentir as vibrações do espírito, né? Então, qual é a recomendação? É se respaldar na oração. Orar, né? Não deixar, lembrar da reunião mediúnica, lembrar que você vai participar e não permitir que os aborrecimentos, eles existem, a gente tem que lidar com eles mesmo, não tem jeito, aparece na hora que a gente menos espera, eles aparecem e parece que no dia é uma tentação mesmo. Mas aí a gente tem que se resguardar na oração para que a gente não fique de fora da reunião mediúnica, porque a coisa é séria, né? Os imprevistos, às vezes a gente está se arrumando para sair, de repente chega alguém pedindo socorro ali. A gente vai, o que a gente faz? A gente vai para a mediúnica para a gente dar o socorro. Né? A gente dá o socorro, né? A gente dá o socorro porque se a gente não der, falta de caridade. Agora a gente precisa avisar o dirigente que a gente vai faltar. Ó, fulano, vou aqui dar um socorro para fulano e não vai dar tempo de chegar mais na próxima reunião que eu vou estar indo. Então isso é importante. E se a gente puder, às vezes é uma coisa que a gente pode contornar. Se a gente puder contornar, né? Pedir, de repente chega uma pessoa para conversar, seja assim dizer discretamente, olha, eu tenho um compromisso agora, a gente pode conversar depois ou precisa ser agora? Se a pessoa estiver desesperada, né? Então a gente tem que realmente socorrer. Agora, se puder esperar, a gente procura fazer parte do trabalho, né? A alimentação. Evitar a alimentação pesada, principalmente no dia da reunião, né? Evitando carne vermelha, porque a digestão é muito difícil, comida baiana, essa coisa toda é muito difícil, né? O agente dele tem uma digestão. Você vê que às vezes você come meio-dia, quando chega à noite, com licença da expressão que você dá uma roupa, você ainda sente o gosto da comida, né? Porque a comida não foi feita a digestão totalmente. Então, assim, isso aí a gente precisa evitar.
preferência carne branca, né? Sucos, sopas, frutas, isso tudo ajuda na hora do intercâmbio, porque é um desperdício de energia muito grande. Imagine o organismo dividido entre a manifestação e a digestão da comida. Olha aí, não pode, né? Não tem condição. Ou faz uma coisa ou faz outra. E às vezes até a espiritualidade isola. Às vezes o médico não consegue nem dar a manifestação, porque a própria espiritualidade às vezes isola, porque ele não tem condição mesmo de trabalho, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com a alimentação. Sexo, fome e álcool, abster-se 24 horas. A gente até não aceita muito, né, de que as pessoas que participem da reunião mediúnica possam ainda fumar e beber. Mas a gente sabe que nós somos humanos ainda, né? E às vezes a gente ainda incorre nessas coisas. Mas assim, se você ainda tem esses hábitos, pelo menos você deve evitar 24 horas, porque as energias são muito sutis, né? O trabalho que a espiritualidade faz é um trabalho muito delicado, né? E essas energias, elas ficam distoantes no ambiente. A sala de reunião, ela é preparada fluidicamente, com antecedência. São fluidos sutis, frágeis e podem se dissolver com muita facilidade. A preparação, a asepsia é feita no físico, né? A pessoa chega, a pessoa que faz a faxina limpa, mas eles fazem a limpeza física ainda, porque a gente física e também a fluídica, porque a gente, quando sai da reunião mediúnica, a gente sempre deixa alguns miasmas nossos mesmo, né? Então eles precisam limpar tudo aquilo para poder fazer a próxima reunião. Então, às vezes, eles começam a limpar com bastante antecedência, né? Então, como a limpeza é fluídica, os fluidos eles são muito sutis, como eu acabei de falar, eles dissolvem, eles se desmancham com muita facilidade. E eles passam aparelhos sofisticadíssimos, assim, de limpeza, que a gente não tem nem conhecimento aqui na Terra. Para limpar todo o ambiente, tirar toda energia ruim que a gente tiver, né, que a gente tenha deixado no ambiente, né? Então a gente tem que ter atenção para essas coisas, porque é um trabalho muito interessante, é um trabalho muito criterioso e precisa ser respeitado. As conversas, os cumprimentos, eles devem acontecer fora da sala da reunião mediúnica, porque durante a reunião mediúnica não é permitido. Durante o período da reunião, a conversa ela tem que ser a mínima possível e ela tem que estar vinculada ao trabalho que está sendo feito. O mínimo precisa. A leitura do Evangelho, se tiver algum comentário muito rápido, e tudo relativo ao que está sendo feito. Não pode ser conversado outra coisa que não seja a respeito da mediunidade. Sentar em silêncio, buscando posição confortável. Então, ao entrar, evitar de arrastar a cadeira. Um dos mentores espirituais da nossa casa, ele nos disse que o simples arrastar de cadeira já desarmoniza o ambiente, já quebra, né, essa preparação fluídica que eles fazem, né? Então levanta a cadeira, não precisa arrastar, levanta, senta, né? E em silêncio. Fazer exercícios respiratórios, de inspiração, expiração, pausada também. Por quê? O que acontece? A gente vem para a reunião mediúnica, mas a gente não pode ficar afastado do trabalho no dia da reunião mediúnica assim. A gente não pode, de repente, se ausentar do trabalhar, ou eu não vou trabalhar porque hoje tem reunião mediúnica, não. Não é isso? Então,
Então a gente passou pela rua, a gente viu um bocado de coisa, e gente brigando, e atendeu o telefone, e uma série de coisas, né? Então a gente veio com a cabeça cheia. Quando chega dentro da sala da reunião mediúnica, a gente tem que sentar, esvaziar a mente para poder a gente poder começar o processo, né? Todo o processo na reunião. Então, tirar a desarmonia, emoções descontroladas. Então, o exercício respiratório é muito bom nesse sentido de fazer com que a gente vá entrando em harmonia, né? Porque os órgãos, os tecidos, eles vão se harmonizando, vão se alinhando, né? A respiração vai trazendo tranquilidade e aí a harmonia vai sendo estabelecida. Evitar barulhos desnecessários antes, durante e após a reunião. Porque a gente sabe que depois, em vários casos, a reunião continua, depois que a gente sai, a espiritualidade vai continuar trabalhando, então a gente tem que sair também em silêncio. Mas antes da reunião, evitar barulhos, né? Durante também, é muito importante, né? Por exemplo, bater em móveis, arrastar objetos, tudo isso desarmoniza o ambiente. Então a gente tem que evitar. Manter a mente voltada para o trabalho, esquecer das outras tarefas, né? A gente não pode estar na sala mediúnica pensando, poxa, quando eu chegar em casa ainda vou ter que fazer um feijão. Poxa, quando chegar em casa ainda vou escrever aquele texto, aquela coisa assim. Não, a gente tem que se desligar. Está em casa, está em casa. Agora, esse momento é um momento para o desenvolvimento mediúnico. Então, eu não devo deixar que minha mente fique pescando as coisas que eu vou fazer, né? Fique pensando lá no que está em casa, nem nada. Acompanhar a prece inicial, ligando-se aos mentores. Então, no início dos trabalhos, tem a prece inicial, você faz ligação ao seu poder espiritual, faz a ligação aos mentores da casa, para poder dar início à reunião mediúnica, né? Ouvir com atenção as mensagens dos mentores. Manter as comunicações sob controle, modulando o tom de voz. Isso é importante, gente. Assim, às vezes ocorrem manifestações simultâneas, ou seja, aqui o médium, o doutrinador, tem outro médium com o doutrinador aqui, e às vezes as comunicações elas ocorrem ao mesmo tempo. Então, dessa forma, a conversa com o espírito, ela tem que ser em tom baixo, né? E o médium, ele deve estar bem atento para não permitir que o espírito fale alto, né? Que ele fale alto, permitir que o ímpeto do espírito faça com que ele fale alto, né? Então o médium tem que estar atento que ele precisa também colaborar com a doutrinação do outro, né, com a manifestação do outro companheiro dele. Então, vocês já viram alguém xingar numa reunião mediúnica? Algum médium, vocês já viram? Já viram? Eu nunca vi, nesses anos todos eu nunca vi. Por quê? Será que não tem espírito que chega com vontade de xingar? E Adriano, chega? Muito, né? Muito. E por que não xinga? Por que o médium não deixa xingar? O médium não usa esse tipo de palavreado, ele sabe que não é certo. Porque o médium tem um sensor, que é a consciência, que diz para ele que aquele momento, e também ele não usa, né? Que não pode, que xingar é feio, que xingar vai desarmonizar a reunião mediúnica. Não é isso? E por que é que ele não consegue controlar o ímpeto do espírito na hora que ele quer falar alto? Ou quebrar a cadeira. Ou quebrar a cadeira. Agora imagine isso. Se o espírito, se é difícil a gente entender alguém bater, tirar a harmonia do ambiente numa pancada, muito mais difícil a gente entender o que pode acontecer numa reunião mediúnica quando o médium resolve quebrar a cadeira na parede. Ou se jogar no chão também, tem relatos. Entendeu? Imagine o que é isso. Agora imagine se a espiritualidade está ali
vai poder ajudar uma reunião mediúnica assim? Vocês acham que pode? Eles não podem, sabe por quê? Nem que eles não queiram. A vibração fica tão pesada, tão grosseira, porque o espírito está com tanta raiva e o médium absorve essa raiva e transmite, quebrando a cadeira, que a espiritualidade não tem, porque a vibração deles é diferente da nossa. Por mais que eles queiram intervir, eles não conseguem. E aí, meu amigo, o que pode acontecer a um médium ou alguém dentro da sala da mediúnica num estado desse? Pode se machucar, né? Não é só machucar, não. Fisicamente. Sim, Pode cair. sim, pode cair. Mas alguém pode até ter um surto dentro da sala. Por conta do desequilíbrio geral, entendeu? Mas ali é o médium que está manifestando daquele jeito. Exatamente. O próprio espírito do lado ainda às vezes fala, pode deixar, porque isso é o médium. Não tem nada de espírito aí, é o comportamento do médium que está permitindo essa ação. E aí ele pode resgatar isso a partir do momento que ele toma controle de si. Exatamente. Mas ele mesmo permite que isso aconteça. Mas aí é que está, repare. Agora com essa informação que a gente tem, de que os fluidos são muito sutis, de que a energia é uma energia pura, de que o trabalho da espiritualidade é um trabalho gigantesco para poder equilibrar o ambiente, não é? Então a gente tem entendimento para pensar assim, não, mas não tem como eu deixar esse espírito manifestar do jeito que ele quer. Eu preciso ter o controle de mim, porque, gente, a casa é nossa. Na nossa casa, se alguém chegar, por algum motivo, se desentender com você, chegar dentro da sua casa e chegar e começar a lhe desacatar, o que é que você faz? Você vai chegar e falar com aquela pessoa, se você não quiser entrar na mesma sintonia que ela, vai chegar calmamente e dizer assim, meu amigo, é o seguinte, infelizmente eu não vou permitir que você grite aqui, fale alto, desrespeite, porque você está dentro da minha casa. Então, eu não posso deixar que você faça isso. Se você quiser conversar comigo, a gente conversa. É ou não é? A mesma coisa que você pode fazer com o espírito. O médium pode fazer com o espírito. Ele pode fazer um diálogo mental com o espírito, chegar e dizer assim, meu irmão, é o seguinte, eu sei que você está com raiva, eu sei que você quer fazer, né, fazer a você quer quebrar, mas olha, aqui não é um ambiente. Eu não posso fazer isso, porque senão eu não vou poder lhe ajudar. Nós estamos aqui para lhe ajudar, e se eu permitir isso, eu não vou poder lhe ajudar. Então, outra coisa, talvez até antes de estabelecer um diálogo mental com ele, é entrar em oração. Sabe por quê? Porque a oração, ela quebra a resistência do espírito. Ela quebra as forças, digamos assim, usando popular, quebra as forças do espírito. E aí ele cede. E aí você pode entrar com um diálogo mental e dizer, mas meu irmão, eu não posso permitir que você faça isso. Eu vou desarmonizar, desestruturar toda a reunião e nós estamos aqui para lhe ajudar, senão eu não vou poder lhe ajudar. Entendeu? Então, o espírito, o médium tem que entender que ele tem responsabilidade sobre a manifestação. A responsabilidade é total do médium. O espírito só faz aquilo que o médium permitiu. Não existe essa de dizer assim, mas ele veio com tanta raiva. Não, ele veio com a raiva, mas você tem que entrar, né, com a disciplina. Agora eu pergunto, por que é que os espíritos superiores, eles não tratam diretamente os espíritos e tem que se manifestar através dos médiuns? Por que será? Não entendi. Por que é que a espiritualidade não trata os espíritos? Sim. E permite que eles tenham que vir através do médium para poder ser tratados. Porque a espiritualidade precisa do fluido animal que o médium tem e que é parecido com o fluido do espírito para poder haver a manifestação e ele começar o processo de melhora. Então é necessária essa combinação. E se o médium estiver harmonizado, ele vai passar essa harmonia para o espírito. Olha a responsabilidade.
ele vai passar a harmonia que ele tem naquele momento para o espírito. E aí ele vai entrar também em estado de harmonia. Mas foi preciso primeiro a manifestação, o fluido animal do médium, o fluido animal do espírito, para poder haver a limpeza. Eu vou contar uma situação aqui muito interessante que vai ilustrar bem isso. Bezerra de Menezes, quase, né? Bezerra de Menezes, ele estava com um espírito que estava com uma deformidade perispiritual, ou seja, ele tinha um grau de maldade tão grande que ele se transformou, não é? Então, às vezes, ele se transforma em cobra, em morcego, em lobo, mudam a forma humana. A forma perispiritual dele não aparece humana. E aí, ele precisava levar esse espírito. Ora, ele não podia fazer isso diretamente. Por quê? Porque a vibração de Bezerra é uma vibração superior. Ele tinha que levar para manifestar através do médium para ver se ele conseguia recompor o perispírito dele, né? E aí ele levou numa casa espírita. Quando chegou na casa espírita, tentou jogar no campo magnético do médium, o médium rejeitou porque o espírito era muito feio. Jogou no outro, era muito feio. Jogou no outro, era muito feio. Passou a reunião toda tentando fazer com que ele manifestasse. Ninguém queria, os médiums não aceitavam, porque quando sentiu a vibração e viu que ele era muito feio, rejeitava, ficavam com medo e não queriam. Aí o que ele fez? Levou lá no centro de Umbanda o espírito. Quando chegou lá, o médium manifestou ele, começou o processo de limpeza do perispírito. Entendeu? A mesma coisa acontece com os caboclos e pretos velhos. Às vezes a gente tem certos preconceitos com relação a caboclos e pretos velhos. Mas são eles que fazem a defesa das casas espíritas. A nossa casa espírita lá, quem faz a defesa é um índio, irmão Iratinga. E eu vou assim, eu colado com ele. Quando eu estou em situação de perigo, é com ele que eu me apego. Entendeu? E assim a gente sente a presença deles perto da gente. Então, tem a história também de um espírito chamado Pai João de Angola, que ele manifesta hoje como preto velho. Ele já foi médico nos Estados Unidos, mas ele manifesta com o perispírito de preto velho, porque foi a encarnação que ele mais evoluiu. Porque ele disse que quando ele tomava as chibatadas nas costas, ele era escravo no Brasil, e quando ele tomava as chibatadas nas costas, fazia com que ele desenvolvesse a humildade, a resignação. Então foi a reencarnação que ele mais evoluiu, se tornou uma pessoa humilde. Então, ele se apresenta como perispírito de preto velho, mas ele é um espírito evoluído. Então, às vezes a gente tem a impressão que os pretos velhos são espíritos inferiores, e não são. Então, que a gente também não tenha preconceito na hora das manifestações mediúnicas, de receber uma entidade desse teor, porque são espíritos bons, não é? São espíritos bons, e a gente precisa aceitar, né? Não ter nenhum tipo de rejeição com relação a eles, porque são entidades que nos protegem, né? Infelizmente, eu tinha ainda muita coisa para falar, mas infelizmente o tempo acabou. A Diana vai agendar outra parte, a continuidade, né? Que é muito bom mesmo. Mas agora já está no fim. Já tá no fim. Mas o que eu quero dizer a vocês, bem rapidinho, é que a educação mediúnica ela é muito importante para que o médium possa desenvolver, porque a mediunidade, no universo tudo evolui, e a mediunidade também. E observem vocês, como vocês chegaram, quando adentraram a sala da reunião mediúnica, como vocês chegaram, como vocês estão hoje. Observe o progresso que foi feito. Isso foi à custa de estudo, foi à custa de reuniões, foi à custa de seminário, foi à custa de palestra, de tudo isso que vocês puderam investir na educação de vocês, na educação mediúnica de vocês. Então, que isso sirva de estímulo para que vocês continuem sempre a se melhorar, a se transformar como médiums e serem bons instrumentos, né? Serem instrumentos assim bem afinados dessa orquestra que é a mediunidade. Tá bom? Sim. Boa noite.